agora para o próximo ponto, que é a acidose. A acidose, ela tem a ver com o pH. Então, a gente vê aqui nessa escala o que é o pH. Então, o pH, a sigla pH significa potencial de hidrogênio. É a quantidade de hidrogênio que a gente tem, de íons de hidrogênio que a gente tem no nosso corpo, ou em alguma outra substância. Então, o pH vai dizer se uma substância, se um organismo, se um material, um produto é ácido ou é básico ou alcalino. Básico e alcalino são sinônimos. Então, eu tenho aqui 7 é uma solução neutra. Então, eu tenho uma solução neutra, né? Nem é ácido, nem é básico. Esse é o valor 7. Lembrando que o pH, ele vai numa escala de 0 a 14. Então, o máximo é 14. Então, a gente tem o meio, que é o 7, é neutro. Quem tiver abaixo de 7 é uma solução ácida. Quem tiver acima de 7 é uma solução básica. Então, quanto mais próximo do meio, menos ácido é, menos básico é. E aí, a gente tem mais próximo do neutro, certo? Então, você vê que a acidez crescente, do 7 para o 0, e basicidade ou alcalinidade crescente, do 7 em direção ao 14, ok? E aí, a gente tem um valor específico para o nosso corpo, né? E um valor que é compatível com a vida. Porque não só os corpos vivos têm pH, outras substâncias também têm pH. Então, por exemplo, a gente tem limão, é ácido. Então, ele está aqui, em torno de 2 a 4, o pH do limão, que é ácido. A gente tem também soluções básicas, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. A soda cáustica, ela está mais próxima aqui do 12, entre 12 e 13. Ela é uma solução básica ou alcalina, ok? Então, a gente tem aqui a variação normal do pH no nosso corpo é entre 7,35 e 7,45. Esse é o normal do nosso corpo, certo? E também da corrente sanguínea. Então, o normal é entre 7,35 e 7,45. Só que a gente pode ter uma variação um pouco para menos, um pouco para mais. E essa variação, ela tem um limite, porque tem a variação compatível com a vida. Só é compatível com a vida entre 6,8 e 8. Então, se passar desses valores de 6,8 e 8, então aí você já tem uma situação que é incompatível com a vida. Então, se eu tenho um pH entre 7,35 e 7,45, havendo uma condição, uma alteração que vai trazer esse pH para mais baixo, ou seja, eu vou estar desenvolvendo um processo de acidose. Se essa acidose for até o limite de 6,8, eu ainda tenho condições de restabelecer o equilíbrio, porque o organismo ainda resiste, continua vivo. Da mesma forma, no outro extremo, de 7,45 até 8. Se esse pH está variando para mais, ele está aumentando, então pode haver essa alcalose se instalando. Mas, se ela não passar de 8, eu ainda tenho condições de restabelecer o equilíbrio entre 7,35 e 7,45. Porém, se esse valor não se normalizar e continuar diminuindo ou continuar aumentando, então eu vou ter uma incompatibilidade com a vida. Isso quer dizer que a pessoa não vai ter mais chance de retorno, ou seja, ela foi a óbito, certo? Porque não há condições de manter a vida nesse patamar, nesses patamares de pH, certo? E aí o organismo começa a morrer, as células começam a morrer e, consequentemente, o organismo como um todo, ok?
Então, a gente conseguiu estabelecer dessa forma o triângulo da morte. Então, você vê aqui esse triângulo que vai ocasionar a morte. Como é composto esse triângulo? Vamos dar uma revisada aqui no que foi dito até agora. Então, eu tenho uma hemorragia acontecendo, certo? E essa hemorragia, ela vai desencadear um processo de hipotermia também, né? A pessoa está perdendo sangue e tá abaixando a circulação de sangue e também perdendo temperatura. Então, pode desenvolver a hipotermia. Associado a isso, também vai desenvolver um processo de coagulopatia, porque inicia-se a coagulação e essa coagulação acaba desencadeando um processo patológico, certo? Então, esse processo patológico é caracterizado pela disfunção plaquetária e de fatores de coagulação. Também, de outro lado, a gente tem a diminuição do funcionamento do coração, porque o corpo está se resfriando, está faltando sangue. Essa falta de sangue que está sendo perdido nessa hemorragia também vai ocasionar redução de oxigênio na corrente sanguínea, no restante de sangue que eu ainda tenho circulando no meu corpo. Essa situação também vai gerar a acidose. Então, eu tenho aqui a acidose, a produção elevada de ácido lático, porque se eu falto oxigênio, minhas células começam a entrar no processo de respiração anaeróbica. Esse processo de respiração anaeróbica gera ácido lático. Então, esse ácido lático em excesso na minha corrente sanguínea vai aumentar essa acidose, ok? Então, eu tenho também o aumento da produção de lactato, é o que eu estava falando agora, através desse sangramento em excesso que acontece, a falta de oxigênio, a adoção de respiração anaeróbica. Todo esse processo, ele vai se realimentando. Então, a acidose, ela piora a coagulopatia, que vai piorar também a questão da hipotermia, que vai agravar a coagulopatia, que vai agravar a acidose. Então, esses três elementos, eles vão se retroalimentando. E aí, com tudo isso, se não houver uma reversão, a pessoa evolui para a morte, certo? Então, por isso, nós temos aqui instalado o chá da morte, certo? Então, esse é o processo da tríade letal da morte, ok? Os três fatores principais que vão desencadear o óbito daquele organismo, iniciando com o processo de hemorragia, ok? Então, é isso que acontece quando a gente tem essa hemorragia intensa, severa, que não foi tratada, e aí se instala essa tríade letal da morte. E o resultado só é a morte, né? Então, diante disso, o que eu vou fazer enquanto socorrista para resolver esse problema, para minimizar esse problema? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou diante de uma hemorragia intensa, eu tenho que promover a hemostasia. Então, eu vou fazer, principalmente, uma das principais formas de fazer a hemostasia é através da compressão direta. Então, aqui na imagem, você vê essa compressão. Você vai pegar esse local que está sangrando e vai comprimir. Se isso for o suficiente, ótimo, você conseguiu minimizar o problema do sangramento. Se não for suficiente, a gente tem outros métodos que nós veremos em aulas mais adiante para você conseguir alcançar a hemostasia naquele sangramento, né? Estancar o sangramento. Depois disso, eu preciso aquecer o paciente. Por quê? Para evitar a hipotermia. Então, eu vou colocar nele uma manta acrílica, uma manta térmica, né? Para aquecer, como a gente vê aqui nessa imagem. E também a gente pode, se não tiver a manta térmica, a manta acrílica, a gente pode aquecê-lo com um cobertor, com alguma outra forma de aquecer esse paciente, ok? E, além disso, a gente tem que conduzi-lo o mais breve possível à unidade hospitalar, ok? Então, se a gente tem a ambulância disponível
e tá próximo e tal, uma situação urbana, a gente consegue isso facilmente e aí vai conduzi-lo para a unidade hospitalar. Se não tem, a gente vai dar um outro jeito que tiver ao nosso alcance para conduzi-lo ao hospital. Porque o restante da situação, a acidose, a gente só vai conseguir resolver com o suporte médico, com a aplicação de medicações, com o suporte hospitalar. Então, aqui a gente consegue resolver o H e o A, né? Desculpa, perdão. Não, a gente consegue resolver o H, que é a hipotermia, aquecendo o paciente, e a gente consegue resolver, minimizar a questão da coagulopatia com a hemostasia que a gente vai fazer, ok? E a parte da acidose, que é o A, a gente vai conseguir somente dentro da unidade hospitalar ou com suporte avançado de vida, certo? Então, enquanto socorristas, diante de uma situação de sangramento exsanguinante, de perda contínua de sangue de forma rápida, a gente tem que agir dessa forma. Promover a hemostasia desse paciente, aquecê-lo e conduzi-lo à unidade hospitalar o mais breve possível. Com isso, a gente vai conseguir interromper essa cadeia da tríade letal da morte e resolver esse problema e evitar que o nosso chazinho querido de todos os dias seja confundido com um veneno. E aí a gente vai utilizar o nosso chá só para poder receber os amigos e tomar um chazinho e bater um papo, né? E conseguir retirar o melhor possível do nosso chá. É isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Até a próxima.